Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Mais uma vez, estava com o microfone aqui desligado, meus amados. E quero deixar um versículo aqui para vocês em Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim: glória a Deus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, meus amados, isso aqui nós sabemos que é uma parábola, é uma comparação. Então, meus amados, antigamente o povo guardava muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, e guardava. As pessoas furavam buraco no chão, colocavam naqueles potes de barro, e colocava aquilo, enterrava aquilo no chão, e muitas das vezes esquecia, passava tanto tempo, esquecia onde estava, onde tinha colocado. E até nos nossos dias, há uns tempos mais remotos, acontecia isso aqui no Brasil também. Não sei se os irmãos já viram vídeos de pessoas, meus amados, que escavando em pé de árvores, sabe? Achando aqueles lugares com aqueles aparelhos que passam assim no chão, que ele dá sinal aonde que tem algum metal, algum ferro, que ele começa a captar, sabe? Onde que está aquele material. Até hoje eles não estão encontrando isso ainda aqui no Brasil. E naquele tempo lá em Israel, esse pote de mais enchia de ouro, enchia de prata, enchia de pedra preciosa e enterrava. Né? Para que se houvesse uma guerra, alguma coisa dessa natureza, não achava em casa, não achava nada, estava tudo escondido. E o Senhor Jesus, sabendo disso, ele contou essa parábola comparando com o reino do céu. Quer dizer, se uma pessoa, né, irmãos, por um acaso, achasse um pote daqueles, já pensou achar um pote cheio de ouro, irmãos? Né, a validade que tinha aquilo, irmãos, ou melhor, o valor que tinha naquilo, era um valor imenso, era uma riqueza que as pessoas achavam, né? Muitas das vezes comprava aquele terreno, a pessoa que tinha mais, por causa daquela riqueza, daquele tesouro que estava lá escondido. E o Senhor Jesus comparou com o reino do céu. Aí eu pergunto para você, qual é o tesouro que você encontrou, espiritualmente falando, que você encontrou na tua vida, que você vai lá, dispensa tudo que você tem, que você fazia no mundo, que era pecaminoso, que você largou por causa desse tesouro, por causa de Jesus, porque o Jesus coloca na tua vida o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que você abandona tudo aquilo, irmãos,
para poder ter esse tesouro na tua vida, essa riqueza. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, olha aqui o que Paulo falou aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 7, ele diz aqui, ó: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tesouro. Temos esse tesouro em vaso de barro. Quem somos o vaso de barro? Somos nós. Aquele tempo o ouro era depositado num pote, num vaso de barro e enterrado no campo. E hoje ele colocou o Espírito Santo de Deus nesse vaso de barro, considerado esse vaso de barro. E talvez esse vaso de barro foi feito do barro mais ruim que existe na terra. Mas a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Ele coloca esse tesouro, o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus começa a habitar nesse vaso de barro. Louvado seja Deus. A partir do momento que você entrega para Jesus a tua vida, você torna, né, irmãos, a um vaso de barro. Mas com esse tesouro, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem gente que, se Deus usar ele, irmãos, ele incha, ele se mostra o tal. Sabe, meus amados? Mas eu fui ensinado que quanto mais Deus usar nós, mais humilde nós temos que ser. A prepotência não é para crente. A arrogância não é para crente. Se Deus usa nós, quem faz a obra é Ele. Nós expulsamos o demônio no nome de Jesus. Se nós põe a mão na cabeça do enfermo para orar por ele, se Jesus curar, toda a honra e toda a glória é para Ele, não é para nós. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, meus amores? Meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço a todos. Não deixa, sabe, irmão? Não esqueça de deixar o seu like. Sabe, o vídeo meu anterior aí, ó, deu pouquinhas visualizações. Mas não tem problema. 30, 40 pessoas que assistiu o vídeo, eu tenho certeza que Deus falou aos corações. Sabe? Deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.